Olá! Dando continuidade ao nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, o nosso ESD, vamos continuar hoje estudando o tomo 2. Entramos agora no módulo 16, que estuda a lei de justiça, amor e caridade. E hoje vamos estudar o roteiro 1, que trata da justiça e direitos naturais. Para trazer um pouquinho, antes de entrar na leitura da apostila da FEB e já dar uma orientada no que a gente vai estudar hoje, eu trouxe duas questões do Livro dos Espíritos que fazem parte até da bibliografia do texto sugerido. E a primeira questão é, a 621, Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? A resposta dos Espíritos é, na consciência. E aí ele segue numa subdivisão. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Então, se já está lá, implícito na nossa mente, por que ela tem que ser revelada? Porque os Espíritos sabiamente explicam que ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Então é como se tivesse que tirar das profundezas do nosso ser esse conhecimento que já está lá, mas a gente insiste em esquecer, né? E a questão 875 que diz, como se pode definir a justiça? Pergunta cabível também, né? E aí os Espíritos respondem, a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Pronto, assim, definição bem acertada, né? Bem objetiva. E aí com isso já dá uma introdução no que a gente vai estudar aqui hoje, porque justiça, amor e caridade andam juntos, não é verdade? E aí vou começar aqui a leitura dos subsídios, para a gente já ir discutindo. Os direitos naturais são os instituídos pela lei divina ou natural, ou seja, são aquelas que a gente já nasce com eles, né? Sendo assim, são os mesmos para todos os homens, desde os de condição mais humilde até os de posição mais elevada. Deus não fez uns de limo mais puro do que o que se serviu para fazer os outros, e todos, aos seus olhos, são iguais. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições, ou seja, nós todos fomos criados simples, ignorantes e iguais. Não existe diferença de como fomos criados, a diferença se dá depois disso. E essa é a lei divina e natural, então é que a gente nasce com ela. Mas o homem estabeleceu também algumas leis, e essa lei já não é natural ou divina, ela é uma lei humana. Como tinha a lei de Moisés e os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a lei divina. A lei mosaica, que ele criou todas aquelas regras de conduta, era uma lei do homem. Dentre os direitos naturais, destacam os espíritos superiores, entre outros, o de viver, que é o primeiro de todos, e o de legítima propriedade, aquela que é adquirida sem prejuízo de ninguém. Então são duas coisas já básicas que falam no Livro dos Espíritos, que a gente tem o direito de viver, sob qualquer circunstância, e temos a legítima propriedade por tudo que conseguimos adquirir com o nosso esforço, sem prejuízo de ninguém. Então, isso daí já dá dois pontos importantes para a discussão até longa, né? E envolve diversos outros temas também, se a gente for esmiuçar tudo. Como não é objetivo aqui, vamos se manter no que está escrito, né? Estando a lei de Deus escrita na consciência, possuímos todos os sentimentos dos direitos que esta lei nos dá, o que nos leva a preservá-las a todo custo. Por outro lado, não nos enganaremos a respeito da extensão dos nossos direitos se considerarmos que eles devem ter os mesmos limites dos direitos que, com relação a nós mesmos, reconhecemos ao nosso semelhante em circunstâncias idênticas e de forma recíproca, ou seja, aquela coisa, o meu direito termina onde começa o do outro, né? Nas mesmas condições, o meu limite é o limite do outro. Por isso que é tão fácil dizer que está na consciência, porque realmente está. Esse entendimento do direito, do que é de direito, não precisa de intelectualidade, não precisa de muitos ensinamentos, realmente está ali, desde bebezinho a gente já nasce com ela. Esse reconhecimento dos direitos naturais é a base do sentimento de justiça, o qual está de tal maneira na natureza que nos revoltamos à simples ideia de uma injustiça.
É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Ou seja, a gente nasce com ele e ele é desenvolvido à medida que vamos progredindo moralmente. Ele vai discutir mais na frente que essa consciência vai até aumentando numa mesma encarnação, não precisa ser encarnações diferentes. Porém, a gente nasce com ele é um germenzinho que a gente já tem. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, constatam-se noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Ou seja, não depende da cultura, dessa intelectualidade, essa questão da justiça. Em povos primitivos já existe um senso de justiça muito maior, às vezes, do que esse que nós estamos acostumados aqui na nossa sociedade evoluída, digamos assim. Pode-se dizer que a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Já é muita coisa, né? Se todo mundo respeitasse o direito do outro, a privacidade do outro, o limite do outro, a sociedade provavelmente já seria outra também, né? Tais direitos são determinados pela lei humana e pela lei natural, então elas caminham juntas. A lei natural a gente nasce com ela, a lei humana é desenvolvida durante a evolução da sociedade, porém elas andam juntas. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes, porque essa questão vai mudando com o tempo. Às vezes o que era normal antes, o que era de direito humano antes, já não é hoje. Antigamente podia matar apedrejado, hoje em dia não pode, pelo menos na nossa sociedade. Então isso vai evoluindo com o tempo. Nem sempre, pois, acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Demais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Muitos atos que para a lei humana não existe um julgamento, aquela coisa que a pessoa faz escondida, que ninguém vai ver e que teoricamente não prejudica ninguém, para esses não existe um julgamento humano, mas existe sim um julgamento divino. Desse nós não escaparemos. Direito e justiça deveriam ser sinônimos perfeitos, ou seja, deveriam expressar a mesma virtude, pois, se aquele significa o que é justo, esta se traduz por conformidade com o direito. Eles deviam, o direito e a justiça andar juntos, mas a gente sabe que não, principalmente num país como o nosso, a gente sabe que eles não andam juntos, né? Lamentavelmente, porém, aqui na Terra, direito e justiça nem sempre se correspondem, porque, ignorando ou desprezando a lei de Deus, que Deus outorga para a felicidade universal, a justiça humana há feito leis prescrevendo como direitos umas tantas práticas que favorecem apenas os ricos e poderosos, em detrimento dos pobres e dos fracos, o que implica tremenda iniquidade, assim como há concedido a alguns certas prerrogativas que de forma nenhuma poderiam ser generalizadas, constituindo-se, por conseguinte, em privilégios, quando se sabe que todo privilégio é contrário à lei comum. A gente sabe que muitas das leis que nós temos foram feitas para privilegiar alguém e sempre, né, como ele fala aqui, os ricos e poderosos. Então isso já é uma tendência humana, né, que não deveria ser assim. Ele fala aqui que é no planeta Terra, mas a gente que está aqui no Brasil sente isso mais do que talvez outros países por aí, né? Essa justiça humana que prescreve leis não tão contrárias ao direito comum, digamos assim. O sentimento de justiça desenvolve-se paulatinamente no ente humano, começando este por aplicar a si, como justo, tudo quanto ache que lhe convenha e acabando por exprimi-lo da maneira mais elevada e pura. Assim, o conceito da justiça varia nos indivíduos, segundo o desenvolvimento que neles alcançou esse sentimento. Olha que coisa importante. O conceito de justiça varia nos indivíduos segundo o desenvolvimento que neles alcançou esse sentimento. Considerando que o sentimento de justiça é esse sentimento de não fazer com o outro o que eu não quero que faça comigo e respeitar o limite do outro,
Isso é muito individual. Em alguns, esse senso de justiça vai estar bem desenvolvido, em outros, não. E por vezes até é desenvolvido e a pessoa, né, por algum motivo ou outro, não acha coerente a justiça naquele momento. Então, isso é muito individual e, como ele fala aqui, está de acordo com o progresso espiritual de cada um. Varia, pois, no mesmo indivíduo conforme ao seu progresso espiritual. Comparados dois períodos da existência de uma criatura, em cada um se deparará com um conceito diferente da justiça. E a gente sabe disso. À medida que vamos evoluindo e melhorando, o nosso conceito de justiça ele vai mudando. Quantos de nós não fizemos coisas erradas que hoje vemos o quão erradas são, mas na época a gente nem julgava tão errada assim. Por desconhecimento ou por ignorância, por não ter um senso de justiça tão aumentado como tentamos ter hoje, não que tenhamos ainda, né, mas que a gente está tentando chegar lá. Então, na mesma encarnação, isso varia também, esse senso de justiça vai variando. Então, à medida que vamos amadurecendo, isso vai melhorando, né? Isso vai ficando mais aguçado. O modo de exprimir-se, esse sentimento, também guarda relação com a compreensão das coisas, dos indivíduos e dos acontecimentos. Sobre o mesmo caso, o juízo individual pode apresentar diversidades segundo o conhecimento do caso tenha a criatura. Se o conhecimento não é completo e exato, à medida que ele for aprofundando e ampliando, depois de emitido o primeiro juízo, também se irá modificando o conceito formado acerca do iludido caso. Ou seja, por vezes a gente só tem... Tudo tem três lados, né? De quem está contando, de um A, B e quem está ouvindo. Então, se a gente não tem um conhecimento por completo do fato, muitas vezes a gente pode emitir, a gente escutou A falando uma coisa, a gente emite um juízo, aí a gente escuta B falando a mesma coisa, mas do ponto de vista dele, a gente já pode emitir um outro juízo, porque à medida que a gente vai conversando com as pessoas, considerando a situação A e B, a gente vai tomando conhecimento do fato como um todo, e isso pode também interferir no nosso julgamento, né? Se for mudando, à medida que a gente vai conhecendo mais fatos, ele vai sendo mudado. Não obstante terem todos a retidão por mira numa coletividade de indivíduos, observamos assim que, sobre casos, coisas e pessoas, são diferentes os juízos que se emitem. É que o sentimento de justiça não é do mesmo grau em todos. Crê o indivíduo obrar com justiça até quando comete as maiores atrocidades. Vem depois a reflexão, melhor conhecimento do fato e o que lhe pareceu justo se lhe torna abominável. E eu até acrescentaria aqui que muitas vezes a gente faz um juízo, toma uma decisão, alguma coisa baseada na lente com que enxergamos a vida. O que é isso? Se eu sou espírita, por exemplo, a minha leitura de mundo é eu sou espírita, eu tenho uma condição de vida X, eu tenho tantos filhos e parará. Então, é a minha situação de vida. Então, eu vou ter uma lente específica para enxergar um fato. Outra pessoa é católica, não tem filho, não tem casamento, tem uma situação de vida diferente. E assim vai se passando, aí passa por profissão, por envolvimento com pessoas... Enfim, então cada um vai julgar os fatos de acordo com a sua verdade. Tem até algumas doutrinas por aí filosóficas que falam que a verdade não existe, porque eu tenho uma, fulano tem outra, e nessas cada um vai ter a sua verdade, uma verdade universal não existiria. Mas até isso influencia na questão do juízo, porque eu vou estar julgando com a minha lente. Por mais que eu conheça todos os fatos, essa lente das vivências que eu tive... eu não consigo retirá-la para fazer um julgamento, é bem difícil, né? Von Litz, acredito que fala assim, eminente criminalista dos tempos modernos, observa que o Estado como governo maior, ele coloca aqui com E maiúsculo, em sua expressão de organismo superior, ele mesmo se explica, né? E excetuando-se, como é claro, os grupos criminosos que por vezes transitoriamente o arrastam a funestos abusos de poder, não prescinde da pena, a fim de sustentar a ordem jurídica.
a necessidade da conservação do próprio Estado justifica a pena. Com essa conclusão, apagam-se quase que totalmente as antigas controvérsias entre as teorias do direito penal, de vez que, nesse ou naquele clima de arregimentação política, a tendência a punir é congenial ao homem comum, em face da necessidade de manter, tanto quanto possível, a intangibilidade da ordem no plano coletivo. Essa passagem é bem rebuscada, né? Uma linguagem bem difícil, acho até que envolve alguns termos de direito que definitivamente não é minha área. Mas o que ele está dizendo aqui, no final, é o que importa a gente entender, que em face da necessidade de manter, tanto quanto possível, a intangibilidade da ordem no plano coletivo. Então, é sempre importante a gente sacrificar o indivíduo pelo todo. Então, a questão de justiça é uma justiça universal, é uma justiça para todos, não é uma justiça para um. Então, é sempre o coletivo acima do individual. E aí entra até uma questão de egoísmo, né? Realmente a gente tem que pensar no bem da maioria, digamos assim, não no bem meu individual, né? Todavia, o Espiritismo revela uma concepção de justiça ainda mais ampla, ou seja, esse daí já é uma concepção de justiça ampla, né? Porque ele fala do coletivo como sendo o mais importante. Mas aí vem o Espiritismo e revela uma concepção de justiça ainda mais ampla. A criatura não se encontra simplesmente subordinada ao critério dos penólogos do mundo, categorizados à conta de cirurgiões eficientes no tratamento ou na extirpação da gangrena social. Quanto mais esclarecida a criatura, tanto mais responsável, entregue naturalmente aos arestos da própria consciência, na terra ou fora dela, toda vez que se envolve nos espinheiros da culpa. O que ele está dizendo aqui? Que além da justiça humana, que diversos crimes que cometemos têm penalidades humanas, então tem aqueles crimes que cometemos que não têm penalidades humanas, e aí, ampliando ainda mais esse sentimento de justiça, vem a nossa consciência. Porque quando cometemos coisas erradas, principalmente quando ele fala aqui que quanto mais responsável, quanto mais esclarecida a criatura, então a gente que, por exemplo, que temos um acesso maior de conhecimento espírita, digamos assim, temos um entendimento da vida diferente de alguém que nunca ouviu falar sobre isso, então a quem mais é dado, mais será cobrado. E tendo esse conhecimento maior, isso daí, quem vai nos julgar não são terceiros, não são outras pessoas. Quando desencarnados não vai ter um juízo que vai nos julgar, não vai ter um juiz e um promotor para nos defender e nada disso. Vai ser a nossa própria consciência que vai fazer esse julgamento, por isso que é tão difícil, porque vai depender de nós. Como eu sou esclarecida daquele assunto X, quando eu desencarnar eu própria vou me julgar, minha própria consciência vai doer. E aí, quando a gente se joga nos espinheiros da culpa é bem mais dolorido, né? Assim, os princípios codificados por Allan Kardec abrem uma nova era para o espírito humano, compelindo-o à auscultação de si mesmo no reajuste dos caminhos traçados por Jesus ao verdadeiro progresso da alma, e explicam que o Espiritismo, por isso mesmo, é o disciplinador de nossa liberdade, não apenas para que tenhamos na Terra uma vida social dignificante, mas também para que mantenhamos no campo do espírito uma vida individual harmoniosa, devidamente ajustada aos impositivos da vida universal perfeita, consoante as normas de eterna justiça elaboradas pelo supremo equilíbrio das leis de Deus. Essa passagem de Emmanuel, da introdução do livro Ação e Reação, e é lindíssima, porque quando ele fala aqui, o Espiritismo é o disciplinador da nossa liberdade, ou seja, o Espiritismo não nos proíbe de nada, ele não tolda, ele não acaba com a nossa liberdade. Não existem normas de condutas corretas no Espiritismo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, é a nossa própria consciência que faz esse julgamento. E aí, por termos esse conhecimento, ele disciplina a nossa liberdade. Eu tenho liberdade de fazer. Mas o disciplinador que é o Espiritismo, ele me impede, porque eu tenho conhecimento daquilo ali. Então, esse termo de disciplinador de nossa liberdade eu achei incrível.
E ele ainda cita mais que apenas que não tenhamos, para que não tenhamos na Terra uma vida social dignificante, porque já que estamos aqui, temos que viver conforme os homens daqui. Também não adianta a gente tentar, numa encarnação, só dar um salto, virar santo. A gente não vai conseguir. Então a gente tem que ter uma vida social aqui dignificante, mas também uma vida individual harmoniosa. Aquela vida minha individual, de mim para comigo, tem que ser harmoniosa também, devidamente ajustada aos impositivos da vida universal perfeita. Isso aqui é muito importante. Eu acho que para a gente sempre ter em mente da importância do Espiritismo como esse disciplinador de nossa liberdade, e que precisamos ter uma vida social e uma vida individual em harmonia com esse entendimento que temos da vida eterna, né? Insistamos na noção de justiça, que é essencial, porque há precisão, necessidade imperiosa para todos de saber que a justiça não é uma palavra vã, que há uma sanção para todos os deveres e compensações para todas as dores. Aqui mais falando nessa questão da justiça divina, né? Porque a gente, quando passa, por exemplo, a gente que aqui no Brasil passa por tumultos políticos com frequência, a gente fica até desacreditado da justiça humana, né? Mas a gente não pode, de forma alguma, desacreditar jamais da justiça divina, porque ela é perfeita, né? Nenhum sistema pode satisfazer nossa razão, nossa consciência, se não realizar a noção de justiça em toda a sua plenitude. Esta noção está gravada em nós, é a lei da alma e do universo. Com efeito, o fundamento da justiça, segundo a lei natural, está, como disse o Cristo, no querer, cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Não é o que querer para mim o que eu quero para o outro, porque de repente eu posso querer para o outro alguma coisa não tão legal, mas é querer para o outro o que eu quero para mim. E aí já é o resumo da lei natural, né? O fundamento da justiça, como ele diz aqui. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus haver dado. Ou seja, estou na dúvida de como fazer, pergunte-se. Eu acho até que vem uma pergunta também associada a essa. Pergunte-se como você gostaria de ser tratado naquela situação e como Jesus reagiria a tal situação. Também acho que é uma pergunta válida que a gente pode fazer nesses momentos de conflitos. E o que Jesus faria? Porque talvez abra aí um cabedal de respostas que na nossa limitação material a gente não alcance ainda, mas a gente pode pelo menos tentar vislumbrar. Não, Jesus perdoaria uma traição que para mim é imperdoável, mas Jesus perdoaria. Então a gente tenta pelo menos focar naquela meta que é Jesus, né? Que é a meta que temos aqui. Então é sempre se fazer essa pergunta quando está na dúvida, né? Dessa forma, não sendo natural que haja quem deseje o mal para si, desde que cada um tome por modelo o seu desejo pessoal, é evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante senão o bem. Se eu vou desejar para o outro o que eu desejo para mim, eu só desejo para mim o bem, então vou sempre desejar o bem para o outro também, né? Em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal em todos os tempos e sob o império de todas as crenças. Independente de qualquer coisa, a gente sempre luta para ter o direito individual respeitado. Quantas vezes a gente acha que foi... Quando tem deveres, normalmente a gente até tenta... Mas com relação aos direitos, a gente abre a boca e fala mesmo, porque a gente quer sempre que o nosso direito seja respeitado. Então a gente tem que agir assim com o direito de todo mundo, né? A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Então, na hora que, desde sempre, eu tento respeitar o meu direito individual, eu clamo por isso, por respeitar o meu direito individual, e aí a religião cristã vem dizendo que o direito do outro é o mesmo meu, tomar por base o direito individual para ser o direito do outro, então pronto, né? Ele é sublime por causa disso. Assim, o homem, quando praticar a justiça em toda a plenitude,
terá o caráter do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticará também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há a verdadeira justiça. Porque Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, é o exemplo maior de evolução que temos aqui na Terra, por ser espírito puro desde que a Terra foi criada. E, considerando que a gente está estudando a lei de justiça, amor e caridade, o que ele está dizendo aqui é isso, que o amor ao próximo e a caridade só conseguem ser executadas de forma adequada quando a gente tem esse senso de justiça, quando nos tornamos o verdadeiro justo, como Jesus foi. Aí sim, vamos poder praticar o amor ao próximo e a caridade, e eles juntos vão ser a verdadeira justiça, para que a gente possa assim progredir nesse mundo, rumo à nossa reforma íntima e à melhora que a gente busca aqui como indivíduo e como sociedade, né? A gente quer uma sociedade melhor, então temos que trabalhar para nos tornarmos melhor individualmente. É isso que a gente aprende. Então, por hoje era isso, essa questão da lei de justiça, de amor e caridade, a lei de justiça mais a fundo hoje. É um prazer estar estudando esses assuntos aqui com vocês e qualquer coisa estou à disposição para a discussão. Muito obrigada pela atenção, até a próxima.